E aí é um ponto que é fundamental da nossa discussão, que tem a ver com a experiência clínica, que é quando a gente fala, por exemplo, de sintomas, quando a gente fala de fenômenos ligados aos sintomas, como os processos de deslocamento, de condensação, pensemos eles como metáfora e metonímia, nós estamos falando de experiências do campo afetivo, a gente está falando de experiências da intensidade, que nós estamos localizando, que nós estamos trabalhando a partir dos fenômenos que nós temos, a partir dos meios que nos são disponíveis. E quais meios são disponíveis à atuação do psicanalista? Fala, escuta, ou seja, experiências do campo da linguagem. Qual é o móvel, qual é o campo da atuação do psicanalista? É a transferência. E a transferência se dá a partir de uma relação afetiva que se constrói em estruturas do campo da linguagem, uma dialética de eu e outro, num endereçamento, ou seja, na construção de uma certa forma de organização da narrativa. Então, nesse caso, nós não temos condições na experiência clínica de fazer um recurso direto a meios de atuação sobre as intensidades afetivas que não sejam aquelas operadas através da fala. E aí vem uma fala interessante do Lacan em função e campo da fala e da linguagem, que existem meios dos quais nós nos privamos. Mas se nós nos privamos desses meios, é porque os métodos que nós adotamos, eles nos foram, de alguma forma, suficientes. Então, a experiência clínica, ela é a experiência clínica psicanalítica, montada em cima da fala, montada em cima da experiência transferencial, ela é uma experiência que traz resultados, ela é uma experiência que tem muito estudo sobre... sobretudo, eu recomendo, nesse caso, os artigos de Leichenstein e Rabung sobre a efetividade do atendimento clínico, psicanalítico, que se faça uma colhida dos testemunhos dessas experiências transformativas da clínica, isso é muito comum, para apontar como a gente serve, a gente oferece uma experiência de transformação subjetiva que não depende de experiências de redução material, ela oferece uma alternativa. Ela é melhor, ela é pior? Bom, não vem ao caso, ela é uma alternativa. A questão é que, para isso, a gente precisa também abrir mão de uma certa posição em relação a experiências de redução. Bom, quando a gente fala de afeto, e a gente está falando que a angústia é um afeto, Lacan está falando que a angústia é um afeto, a gente precisa retomar um ponto importante da história do pensamento lacaniano, que é uma crítica contundente que André Green vai fazer no seminário 11, um seminário de 1964, apontando que Lacan teria banido o conceito de afeto da experiência psicanalítica. Não só banido, criado uma espécie de ojeriza, uma espécie de reação violenta que não se dá apenas sobre o conceito, mas também sobre algo que é subjacente ao conceito, que é a própria concepção de substância. Que Lacan teria feito uma espécie de psicanálise sem corpo, uma espécie de psicanálise sem sexualidade, uma espécie de psicanálise sem as experiências da ordem da intensidade. O seminário 10, o seminário 11 e o seminário 17 são marcos importantes da resposta de Lacan a esse movimento de crítica. Por quê? Porque eu somaria também o seminário 20. Por quê? Porque são os pontos nos quais Lacan vai nos apontar que o que está em jogo em sua teoria é o quanto a sua teoria do significante pode dar conta dos fenômenos da intensidade. Então, a partir disso, eu retomei eu fiz um apanhado de duas citações
para apontar o quanto isso é importante para Lacan. Bom, vou apresentar duas citações rapidamente para vocês. Primeira, Lacan vai, já desde o seminário 1, vocês veem aqui como ele está falando de realização plena da palavra, isso é uma temática muito importante para o seminário 1, mas do seminário 1 ao seminário 4, por diversas vezes, Lacan vai apontar que o afetivo não se situa num paralém mítico da produção do símbolo que seria anterior à formulação discursiva. Isso é uma forma de pensarmos em termos de semiotização do afeto, ou seja, como que as experiências afetivas são experiências do campo da linguagem. E aqui há um marco importante de distinção entre o pensamento freudiano e o pensamento lacaniano. Por quê? Porque Freud pensava essas experiências como experiências que tinham como origem funções orgânicas, que tinham como origem uma espécie de excesso da produção de um corpo biológico que alcança a mente como uma medida de exigência de trabalho, no sentido da produção de material psíquico, no sentido da necessidade de produção de qualidades, para que, então, isso pudesse se transformar em afeto, ou seja, para que isso pudesse se tornar uma experiência de saída do aparelho psíquico. Enquanto que Lacan está dizendo o seguinte, olha, essa oposição entre um aquém da linguagem, que seria o afetivo, e um além da intensidade, que seria a experiência da linguagem, ela não bate. Tem alguma coisa aí que claudica, tem alguma coisa aí que não funciona. Tanto não funciona que isso está na base da nossa experiência clínica, ou seja, escutar experiências da ordem da intensidade, escutar experiências da ordem dos afetos faz parte do métier do psicanalista. Isso não se dá eventualmente, isso faz parte da experiência comum. Eu estou recebendo uma mensagem aqui, vocês não estão vendo os slides? Está tendo algum problema nesse sentido? Vou retomar aqui, então, do slide anterior. Para mim está aparecendo aqui que vocês estão recebendo, espero que sim. Essa foi a citação que eu trabalhei anteriormente, indicando que Lacan claramente está fazendo colocando em xeque essa distinção entre experiências que poderiam se pensar, por exemplo, como naturais, como biológicas, como anteriores ao campo da linguagem, para apontar que essa distinção não se situa, ela não se dá quando a gente fala de experiências do afeto. Aqui eu faço um salto, já vou um pouquinho mais à frente, no seminário 17, para falar para uma citação talvez um pouco mais contundente de Lacan. Vou falar ela, então, caso vocês não estejam vendo o slide. Vocês não sabem que a energética não é outra coisa, seja lá o que creiam os ingênuos corações dos engenheiros, senão a sobreposição da rede de significantes ao mundo? Então, a pergunta que Lacan nos faz é, de certo modo, a teoria do significante consegue dar uma resposta aos problemas da ordem da intensidade? Essa foi a minha tese de doutorado. Assim, o meu trabalho na tese de doutorado foi tentar construir uma abordagem discursiva para os fenômenos do afeto. Em outro momento a gente pode conversar talvez um pouco mais especificamente sobre isso. Por hora, o que me interessa? Por hora me interessa a gente fazer o seguinte cálculo. O que a primeira teoria da angústia diz em Freud? Que a angústia é um excesso, que a angústia seria uma experiência
da ordem da produção da quantidade psíquica, ou seja, ela estaria ligada a uma certa energética, que produziria um excedente, que se ligaria a questões representacionais, que somaria uma certa qualidade representacional ligada a ela, que a experiência do recalque incidiria somente sobre a representação, e que um dos destinos, então, frente à retirada da qualidade, à retirada da representação da consciência, e a essa experiência viva da quantidade da energia psíquica no aparelho psíquico, nós sentiríamos isso como angústia. Então, numa primeira teoria da angústia, a gente teria que pensar ela como o excesso da produção corporal. Por isso que, por exemplo, Freud vai falar alguns anos antes de experiências como a da neurastenia, que teriam a ver diretamente com experiências da ordem da sexualidade stricto sensu, ou seja, do sexo, da relação sexual, da excitação, etc., e que isso poderia levar como a produção de um dos sintomas dela seria justamente a produção da angústia, como esse excedente de corpo, esse excedente de biológico que é produzido. Pois bem, Lacan está dizendo, a angústia é um afeto que não engana. Então isso já nos indica que devemos pesquisar, quando vamos falar da experiência da angústia, que concepção de afeto cabe à psicanálise a partir de Lacan. E segundo, por que isso tem a ver com uma teoria da verdade? Por que a concepção de angústia, já na medida em que ele é um afeto que não engana, teria uma relação direta com uma teoria da verdade, com uma teoria do sujeito, com uma teoria da alteridade, e isso é o trabalho mais, digamos, profundo que nós vamos fazer ao estudar o Seminário 10, que a gente vai, talvez, começar a partir do próximo encontro. Hoje eu vou me deter muito sobre essa teoria do afeto, tanto que já havia indicado isso para vocês, que eu ia gastar um tempo em especial em torno de uma única página do texto de Lacan, que é a página 23, na qual o Lacan vai fazer algo de, eu diria, razoavelmente novo ou diferente na história do pensamento psicanalítico, que é tentar uma abordagem assintótica. O que é uma abordagem assintótica? Se vocês forem lembrar lá do tempo que estudávamos matemática no ensino médio, funções assintóticas eram funções em que você pensa, por exemplo, um plano cartesiano e você vai chegando cada vez mais próximo da linha sem encostar nela. Então, uma tentativa de abordagem assintótica seria uma tentativa de aproximação negativa em relação ao conceito de afeto. Então, Lacan não vai dizer o que o afeto é, Lacan vai dizer o que o afeto não é. Tem outras duas formas de abordagem do conceito de afeto também em Lacan. Uma seria indireta. Então, a gente tem uma primeira que é de uma ontologia negativa, ou seja, trabalhar o que o afeto não é. Uma segunda possibilidade seria por vias indiretas. Quem tiver interesse, eu publiquei recentemente, acho que 2017 ou 2018, um artigo com Christian Dunker e com Valdir Beividas chamado Uma Via Indireta para abordagem do afeto, no qual a gente vai tentar, a partir dos conceitos de libido, pulsão escópica, gozo, etc., trabalhar o que Lacan nos propõe como as experiências do afeto, ou seja, Lacan vai trabalhar nesse sentido uma abordagem verdadeiramente estruturalista, que é, ao invés de dar uma ontologia positiva e dizer isso é assim ou isso é isso, trabalhar uma espécie de cercamento das correlações conceituais para, então, a proposição ou abordagem de um conceito. E uma terceira possibilidade seria uma abordagem verdadeiramente discursiva, e essa tem a ver com como a teoria do significante nos permitiria abordar fenômenos da ordem da intensidade. Mas então, vamos trabalhar essa via assintótica, ou seja,
como que a gente pode definir algumas coisas que o afeto não é. Lacan vai dizer, em primeiro lugar, o afeto não é o ser dado em seu imediatismo. Ou seja, o afeto não corresponde a uma experiência de ontologia positiva. O afeto não pode ser o conceito que delimite o que de fato é o ser de um ser humano. Então, por exemplo, a gente não pode cair numa cilada muito comum do ponto de vista da psicologia, que seria determinar um conjunto de afetos que dariam a condição de fazer uma descrição do que é o ser humano. A gente não poderia, por exemplo, e isso é uma crítica, digamos, mais frontal de Lacan ao pensamento kleiniano, o de ter uma espécie de conjunto mínimo descritivo dos afetos primordiais e considerar que eles são correspondentes ao ser e que isso tem a ver, por exemplo, com uma materialidade orgânica ou uma certa forma etológica de construção desse ser humano, uma certa localização natural desse ser em relação ao seu corpo, ao outro e à natureza. Segunda questão, o afeto não é o sujeito sob forma bruta. A gente não pode reduzir a experiência do que é ser sujeito do inconsciente com a localização de um determinado afeto. Isso aí já me parece uma discussão que a gente pode fazer ao longo dos próximos encontros, que tem a ver com uma certa separação com o campo freudiano. Se a gente vai pensar qual a necessidade de estudar Lacan, bom, uma das coisas que se afigura como que torna Lacan necessário para a história do movimento psicanalítico é que Lacan nos acrescenta uma teoria refinada do sujeito, algo que não acontecia no campo freudiano. E muitos autores, e aqui eu posso destacar tanto o André Green como o Daniel Vidlocher, vão encontrar justamente no conceito de afeto ou no conceito de pulsão uma forma de tentativa de construir um sujeito freudiano para um aparelho psíquico anterior à segunda tópica. Ou seja, antes de Freud pensar um ego como sede dos mecanismos de defesa, tentar fazer correspondência entre o conceito de afeto ou de pulsão ou os aspectos econômicos como uma teoria do sujeito rústica ou preliminar no texto freudiano. Lacan está claramente se opondo a isso, dizendo, não, um sujeito não pode ser pensado como essa possibilidade de redução a seus aspectos intensivos, porque essa concepção de sujeito em Lacan, ela é diretamente relacionada à questão do campo da linguagem e ao campo da alteridade. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais adiante. Lacan vai dizer também que ele não é protopático em caso algum. Esse termo ele parece um pouco confuso, porque é um termo que a gente usa muito pouco, é um termo retirado da medicina, se não me engano, do campo da medicina, mas ele é muito preciso. O que quer dizer protopatia? Patos é incidência, proto é primeira. Então, Lacan está dizendo, olha, o afeto não é o início da vida psíquica, o afeto não é a primeira incidência sobre o aparelho psíquico. O afeto não é a angústia, não é, ou o desamparo, não é, ou todos os fenômenos que a gente poderia pensar em termos de afetos, sentimentos, emoções, etc., eles não podem ser pensados como a origem da vida psíquica. Por quê? Porque, do ponto de vista lacaniano, a gente tem a incidência do grande outro como experiência inicial. Onde que Lacan vai buscar isso? Lacan vai buscar isso no Projeto para uma Psicologia Científica, de Freud, texto de 1895, 2 anos após os estudos sobre histeria, indicando lá Freud que o início da vida psíquica é a ação de um outro semelhante. O início da vida psíquica é um ato de linguagem que vai nomear,
que vai identificar, que vai criar condições do reconhecimento, que vai produzir relações dialéticas de sujeito e objeto, sujeito-sujeito, etc., que vão fazer com que o campo da alteridade, que Lacan vai chamar de grande outro, faça uma incidência violenta sobre um pedaço de carne qualquer, que vai, a partir disso, nos levar à construção de um sujeito. No próximo encontro, nós vamos trabalhar isso que Lacan coloca no Seminário 10 como a primeira figura da separação, a primeira figura da alteridade, a primeira figura da separação com a alteridade, que é um pequeno quadro que nós vamos resgatar no próximo encontro. Hoje, com certeza, não vai dar tempo. Seguindo essas distinções de ontologia negativa, o que o afeto não é? Isso tudo numa página, uma página muito importante para trabalhar o conceito de afeto. O afeto mantém estreita relação estrutural com o que é um sujeito. Ele não é o sujeito, mas ele possui uma relação estrutural com o que é a experiência de um sujeito. Então, a partir disso, a gente começa a pensar que nós não conseguimos trabalhar conceitos da ordem econômica em Lacan sem ter acoplado a isso uma dialética da relação sujeito e alteridade. Por isso que, na minha tese de doutorado, eu propus o conceito de engajamento para pensar as experiências afetivas. As experiências afetivas, elas são experiências de endereçamento, elas são experiências que não se dão de forma automática, como pensava um certo regime do texto freudiano. Isso tem a ver com o ponto 6 que eu estou destacando aqui. A angústia não é emoção. Lacan vai dizer isso claramente. De onde vem o termo de emoção na teoria freudiana? Freud vai retornar à teoria das emoções em Darwin para pensar um início, um princípio dessa concepção de afeto. Vocês podem encontrar isso muito bem delimitado, muito bem apresentado na obra do Paul Laurent Assun, sobretudo no Introdução à Epistemologia Freudiana. Ele vai fazer um longo e belíssimo trabalho de apresentação desses conceitos. O que o Assun vai trabalhar lá? A ideia de que Freud vai resgatar no pensamento darwiniano a ideia desse excedente da lógica do controle sobre si. Então, o que seria uma emoção? Seria a intensidade que escapa ao meu controle subjetivo. Então, por exemplo, quando você vai ao dentista e você tem lá uma intervenção sobre o seu dente, que faz barulho, que causa dor e etc. Isso comprime os seus músculos, isso faz um grito de dor, tudo que escapa às suas condições de controle cognitivo, consciente, etc., tem a ver com emoções. Isso de certo modo, paradigmático, serve de parâmetro ao conceito de afeto em Freud, ou seja, esse excedente que não encontra meios, que não encontra saídas, que não encontra resoluções possíveis. Isso tem a ver com o conceito inicial de angústia na teoria freudiana. Bom, Lacan está dizendo, a angústia não é uma emoção, a angústia é um afeto. Então a gente precisa de uma nova teoria do afeto para pensar o afeto como não sendo meramente o excedente de intensidade. Lacan também vai dizer o seguinte: olha, o afeto não é recalcável, o afeto não é recalcado. Isso é algo que Freud vai assinalar por diversas vezes em todos os textos da metapsicologia, que a representação que se liga ao afeto ela é recalcada,
Mas o próprio afeto não o é. O afeto, ele tem essa condição de mobilidade no aparelho psíquico. Ele não responde à experiência do recalque. Então, quando Lacan vem apontar que, por exemplo, não há recalque para a angústia não responde às experiências do recalque, ele aprofunda essa cisão que Freud está nos apresentando do ponto de vista da ordem dos mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa tais como o recalque são ineficientes para a experiência da angústia. Isso vai delimitar um outro âmbito da experiência clínica, isso vai requisitar outras formas de relação de sujeito a sujeito, isso vai requisitar outro trato na experiência transferencial, isso vai requisitar, por exemplo, uma outra escuta das experiências afetivas. E isso é algo que, do ponto de vista do campo lacaniano, a gente ainda está em déficit, a gente ainda está devendo, de certo modo. Por quê? Porque nós avançamos pouco numa gramática da experiência afetiva. A gente avançou pouco numa espécie de maior delineamento de como a gente vai fazer isso que Lacan nos propôs, que é averiguar até que ponto a teoria do significante consegue ser levada a uma radicalidade no qual responda também pelas experiências de ordem afetiva. Isso tem a ver com uma série de movimentos históricos dentro do próprio campo do pensamento lacaniano. Eu já trabalhei isso em outros artigos, em outras conexões, a gente volta a essa discussão ao longo dos próximos encontros. É uma questão que me interessa bastante. Pois bem, seguindo a nossa discussão, e já encaminhando para o encerramento, para um término, pelo menos dessa primeira parte, no qual eu estou tentando animar a discussão, eu queria apontar por que essa discussão sobre o afeto, como uma discussão preliminar, quando a gente vai discutir a questão da angústia, ela é tão contemporânea, tão necessária e tão atual. Porque aquilo que o Lacan recusou do ponto de vista da abordagem na psicanálise, retornou como medicalização. O que são os fundamentos da medicalização dos afetos na nossa contemporaneidade? Em primeiro lugar, a pressuposição de uma materialidade anterior ao discurso. Pensar que quando a gente está falando de angústias ou de ansiedade ou de transtornos da intensidade, como a gente pode encontrar, por exemplo, nas concepções de humor, de depressão, de mania e etc., quando a gente pensa isso, por exemplo, por uma lógica descritiva, quando a gente pensa isso por uma lógica de manuais diagnósticos, a gente está ali trabalhando o tempo inteiro com uma espécie de subtexto de que haveria, então, uma materialidade que não é da ordem do discurso, mas da ordem de uma condição biológica, de uma estruturação de fenômenos neuronais, que estaria, digamos, fomentando essas experiências. Isso é algo que Lacan recusa, justamente por dizer que estamos trabalhando com uma dialética do sujeito e do outro, porque estamos falando da incidência do campo da linguagem na construção desses fenômenos. Segundo ponto, Lacan vai recusar qualquer tentativa de redução dos fenômenos da linguagem a materialidades. Então, quando Lacan vai fazer uma espécie de discussão repetitiva de como essa energética freudiana não tem que ser pensada como fenômenos da ordem do funcionamento endócrino, do funcionamento neuronal, que está lá em Freud. Vocês podem encontrar, por exemplo, no capítulo 3 do texto sobre o inconsciente, quando Freud vai falar de emoções inconscientes, ele está perguntando, será que a quantidade psíquica não é produzida a partir do funcionamento centrípeto das glândulas endócrinas? Assim, Freud está o tempo inteiro questionando, será que não há uma materialidade orgânica que em algum momento a gente poderia reduzir esses fenômenos? Lacan faz uma recusa clara
disso nesse seu processo de desnaturalização da psicanálise. Lacan vai recusar claramente e repetidamente uma teoria de classificação ou descrição dos afetos. Inclusive, ele vai dizer, olha, isso é campo da psicologia, a psicologia se deu a isso, a psicologia se interessou por isso, a psicologia está trabalhando com uma teoria da classificação dos afetos, que é muito própria, digamos assim, ao modelo descritivo de psicopatologia. Por exemplo, que a gente faça uma espécie de construção de problemas-alvo, de afetos que interessam, afetos que não interessam, posições afetivas que interessam, posições afetivas que não interessam, subjetividades que a gente vai localizar como problema, experiências de intensidade que nós vamos localizar como problema, e a partir disso fazer uma descrição, mas também uma distribuição dentro dos regimes da normalidade e anormalidade. Lacan era muito crítico em relação a isso. Por quê? Porque para Lacan isso não corresponde a uma teoria variável do sujeito, uma teoria refinada do sujeito, que não pode ser pensada como aquilo que se reduz bem e que corresponde a um espectro da normalidade. Mas, por exemplo, como a gente trabalha essa concepção de sujeito como não coincidente com a concepção de ente, não coincidente com a concepção de ser, como um sujeito que seja, por exemplo, um efeito do discurso, e, portanto, uma experiência descontínua de subjetividade. Isso é algo que vai ser mais trabalhado, sobretudo no seminário 11, diria que é quase como uma espécie de consequência do seminário 10. Por fim, outra coisa que é recusada por Lacan e que retorna nesses modelos de medicalização é esse sentido não dialético da concepção de afeto, que permitiria, por exemplo, que eu imaginasse que a experiência da intensidade é uma experiência ligada a uma produção orgânica, corporal e etc., que não precisa corresponder alteridade ou experiências externas do ponto de vista desse invólucro corporal. Então, se a gente vai pensar que uma experiência afetiva, uma experiência da intensidade ou a pulsão é um fenômeno orgânico que vai ser transformado em psíquico no corpo, a gente cria um sentido não dialético, ou seja, um sentido que pode ser reduzido a uma experiência, digamos, da ordem da individualidade. Enquanto que nosso caminho, a partir do próximo encontro, é pesquisar justamente, trabalhar juntos, justamente como esses fenômenos se constroem numa dialética entre sujeito e outro, ou seja, entre sujeito e campo da linguagem. Então, para o próximo encontro, já indicando para vocês, para o próximo encontro, vamos trabalhar a introdução desse sentido dialético, o campo da alteridade. Então, como a gente está trabalhando também alguma introdução ao pensamento lacaniano, eu vou começar por uma introdução dos conceitos de significante, sujeito, grande outro e objeto, para então, no terceiro capítulo, a gente falar de relação imaginária, estágio do espelho, objeto A, divisão e fantasia. Claro que é um escopo muito grande, assim, eu estou colocando muita coisa aí no prato, mas eu vou, digamos, tentar fazer uma apresentação mais geral, para que depois, ao longo dos próximos encontros, a gente possa fazer uma abordagem mais, digamos, em específico desses conceitos e como eles contribuem para uma teoria da angústia que não seja da redução orgânica. Ok, gente? Abro para perguntas, contribuições, inscrições pelo chat, por gentileza. Tinha uma pergunta aqui que mandaram anteriormente. Tem mais sobre a relação com o pensamento de Spinoza? Isso. Do Jefferson.
Você está online, Jefferson? Oi, tô sim. Tudo bom, meu querido? Deixa eu ver se eu... E aí, tudo bem? Joia. Qual foi? Então, Diga. não, pode falar. Eu ia te perguntar. Não, é que eu fiz a pergunta e depois eu acho que você me respondeu. Eu tinha lido o livro do Safatli, que é a introdução a Jacques Lacan, e quando você foi Adoro explicando, eu aquele fui entendendo melhor, porque o Spinoza ele tem uma explicação, assim, por conta até de quando escreveu, né, o trabalho dele, aquela pergunta, aquela forma de explicar já definindo, que é muito diferente do Lacan, que o Safatli explica, que é uma noção muito voltada para essa questão do negativo. Então, acho que depois, quando você foi explicando, eu entendi as diferenças, assim, o que não é o afeto, né? Para mim, acho que ajudou ali. Eu fiz a pergunta e depois foi respondida durante a apresentação. Que bom, que bom. Agora, sim, eu tenho uma leitura particular disso, que talvez seja um pouco diferente da do Safatli. Claro que a do Safatli é muito mais refinada que a minha. O Safatli ele faz uma discussão com o pensamento hegeliano, com a dialética hegeliana. Verdade. A minha discussão, para chegar ao resultado de uma ontologia negativa, que é uma proposição belíssima, importantíssima para a contemporaneidade da psicanálise. Eu acho que ela responde a uma série de problemas, sobretudo no campo da psicopatologia. E eu estou pegando a questão, talvez, de uma maneira um pouco mais simples, que é tentar resgatar os fundamentos do estruturalismo lacaniano. Porque o estruturalismo lacaniano é uma forma de abordagem dos conceitos em rede. Isso é o fundamento de toda e qualquer experiência estruturalista, que é suspendemos a tentativa de uma proposição positiva a respeito do ser. Nós não vamos nos contentar com descrições ou com uma somatória de descrições. Então, por exemplo, se eu disser Jefferson é um professor que mora em Campo Grande, que trabalha em tal lugar, que faz tal coisa, etc. Somar tudo isso, eu não vou chegar a uma abordagem do ser implicado na existência do Jefferson. Mas, do ponto de vista estruturalista, eu vou suspender a discussão da ontologia nesse sentido e traçar uma rede possível que vai localizar posições de subjetivação do Jefferson. Então, o Jefferson é feito do discurso universitário. O Jefferson é feito do discurso da música. Eu sei que você é um grande baixista. Já te vi tocar pelo Insta. O Jefferson é feito da psicologia. Então, o Jefferson, efeito de um campo da linguagem, me produz não uma abordagem positiva de seu ser, mas uma possibilidade de articulações em rede. Cara, isso é uma forma que, na minha opinião, o Lacan brilhantemente responde ao problema do associacionismo freudiano, sem fazer um retorno a Stuart Mill, a um certo modelo de empirismo, a uma certa concepção de observação que o próprio Freud colocou em xeque no texto sobre as pulsões e seus destinos. Beleza, só corrigindo, eu estou morando em Paranaíba. Desculpa. Mas tá ótimo, beleza, muito boa a explicação. A Juliana quer fazer uma pergunta agora. Oi, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Eu não vou ligar a câmera porque eu já tô de pijama, aqui no sul tá muito frio. Então, Porto Alegre. Oh, que bacana! Eu sou de Santa Maria. Sim, eu sei. Então, eu queria te agradecer pela fala, né? Acho muito rico, assim, essa aposta, né, de falar para um público maior e poder estar se conectando com pessoas, né, de outros lugares. Assim, acho que é muito, apesar desse contexto todo, é muito interessante isso tudo, né, que tem sido produzido. Eu fiquei pensando, assim, só para situar um pouco, né, rapidamente, eu tenho uma formação na área da antropologia e agora eu estou vivendo uma virada psicanalítica na vida. E então, pensar essa questão dos afetos, né,
e de toda essa discussão agora, me remete muito a uma discussão que já é bem forte no campo da antropologia, que também está na filosofia, obviamente, que é essa questão dessa dualidade natureza e cultura, né, e o corpo e a linguagem. E claro, eu acho que é muito interessante, importante situar, né, a psicanálise dentro do discurso moderno, né, tributária da modernidade, né, se institui nesse momento, e pensar, né, o estruturalismo lacaniano, né, em relação a esse domínio do campo da linguagem, né, numa certa história do pensamento, né, ocidental, enfim. Mas eu fiquei pensando, assim, dentro, né, das discussões mais atuais da antropologia, né, digamos, pós-estruturalistas, né, pós-Lévi-Strauss, enfim, que tem uma relação direta com a psicanálise, que é esse movimento que tem sido feito da chamada virada ontológica, né, que está na filosofia, está na antropologia, e que também tem relação com... o querido Viveiros de Castro. Exato, e que também tem relação com os estudos de gênero e sexualidade. As feministas vêm falando muito tempo sobre isso, sobre a importância da matéria, do corpo, né, para a teorização, para o pensamento, e, enfim, né, não quero fazer, mas então eu queria te ouvir falar um pouco, e também a própria, como tu falou agora, do Viveiros, né, esses ensinamentos que a gente tem tido, né, em relação aos próprios povos ameríndios, né, essas outras cosmologias, né, em relação a esse lugar do corporal, né, da matéria, em relação, inclusive, para lidar com isso que o Lacan nomeou, né, dentro do contexto ali da sociedade francesa da época, e claro, né, da clínica dele, como, né, a experiência da angústia, né, enfim, mas pensar também, né, como que a gente poderia deslocar um pouco, talvez, desse dualismo natureza e cultura, né, para pensar, trabalhar o corpo, né, na clínica, enfim. Aqui eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, assim, mais uma vez. Obrigadão. Não, eu vou falar um pouquinho e eu já vou convidando o Lucas Zayer, o Alberto, que são as pessoas que estão aqui no grupo, que trabalham essas temáticas, digamos, mais com unhas e dentes. Começar já te indicando, assim, que tem um trabalho que acabou de sair, que é a tese de doutorado do João Felipe Domiciano, que eu acho que é incontornável, assim, tipo, não tem como não discutir essa leitura que ele está fazendo sob orientação do Christian Dunker a respeito de como a gente vai se posicionar em relação ao pensamento do Viveiros de Castro, né? Porque o trabalho dele o trabalho do Viveiros de Castro é muito potente, porque ele inverte uma lógica de epistemologia. Ele inverte essa posição de tipo existe um mundo que é único e epistemologias que são variáveis. Que é clássico do pensamento moderno, a gente imaginar que o mundo é o mundo, porque a materialidade garante esse mundo, e que eu tenho um ponto de vista, você tem outro, e aí a psicanálise propõe uma coisa sobre esse mesmo mundo, o comportamentalismo propõe outra coisa sobre esse mesmo mundo, mas o mundo se garante enquanto mundo. O Viveiros de Castro vai nos propor o inverso disso, quer dizer assim, não, a epistemologia é a única, é os mundos que são variáveis. Tem uma variação aí que é de diferentes ontologias, a gente não pode pensar uma ontologia única. Isso leva, na minha opinião, à necessidade da construção de uma teoria do sujeito enquanto sujeito descontínuo. E aí é o ponto que me parece que Lacan casa muito bem e interessa muito bem ao pensamento antropológico. Que tipo assim, há um corpo? Há um corpo. Esse corpo é incontornável, como diria Freud. Freud falava, retoma um ditado de Bonaparte para dizer anatomia é o destino. Ninguém consegue passar ao largo da experiência de ter um corpo, ninguém consegue não pagar o preço de ter um corpo. É verdade. Mas as experiências de sujeito, elas são descontínuas em relação a isso. Então, talvez uma outra discussão interessante é a aproximação do pensamento do Lacan com Judith Butler.
Pensar, por exemplo, conceitos de performance, conceitos de atuação, que tenham mais a ver com essa recusa de um essencialismo quando a gente aborda a questão da subjetividade. Não sei se eu te respondo, mas pelo menos mais ou menos aí. A questão que isso tem a ver diretamente com a angústia, que se eu sou, enquanto experiência de sujeito, um efeito de discurso, se isso tem a ver com a forma como o outro fala de mim também, essa experiência leva a uma condição fundamental de vazio, uma experiência fundamental de inatureza, de imaterialidade, de inexistência como condição, uma espécie de silêncio necessário para que toda voz possa se fazer ouvir. E aí você tem uma experiência que é o ponto onde a angústia toca na verdade. Sim. Sinto, eu acho que muito obrigada pelas indicações, assim, eu vou atrás, também quero ler a tua tese, estou bem interessada, mas eu fico pensando também em termos não só de efeitos clínicos, mas de pensar também, eu entendo que a especificidade, né, da psicanálise, né, e da psicanálise lacaniana passa por essa questão de lidar com a angústia, né, através da relação transferencial, né, da linguagem, da fala, da associação livre, mas aqui eu tô viajando um pouco, né, mas assim, pensar como talvez outras realidades, outras sociedades, né, e aqui a gente está falando das sociedades ameríndias, mas muitas outras possíveis, né, que estão por aí, lidam com a angústia através de outras, e criam suas próprias terapêuticas, né, através também do corpo, através do rito e tudo mais. Então, acho que tem uma discussão bem interessante, assim, para ser pensada sobre isso. Mas você não acha, Juliana, que a experiência psicanalítica, estrito sensu, também se endereça ao corpo? Com certeza. Com certeza. Porque isso eu acho que é uma questão fundamental, assim, a gente costuma supor que ela é uma experiência de fala, e que por ser uma experiência de fala, ela exige o divã como uma espécie de suspensão da experiência do corpo, quando na verdade é o contrário. Exato. A grande questão do Lacan é como que a gente consegue pensar a palavra como uma materialidade expressa na construção de corpo. Inclusive, ele usa nos escritos uma expressão que eu gosto muito, que é o materialismo, ou seja, palavra, de um materialismo da palavra. Por exemplo, um autor que eu não sou um grande leitor, confesso que eu não curto muito, mas que fala isso de uma maneira interessante, que é o Jacques Alain Miller. Eu tenho uma outra de linhagem teórica. Vai falar, por exemplo, da maneira como significantes conseguem modificar a estrutura do funcionamento de órgãos. Como é que eles conseguem tecer órgãos. Isso está nas úlceras, isso está nos fenômenos, como é que chama, não fugiu a palavra agora, psicossomáticos, etc. Mas a experiência do divã não é a experiência de negação ou anulação do corpo, assim como a experiência da fala não é uma experiência de dimensão ou anulação do corpo. Eu, por exemplo, vou sair daqui e vou direto para a cama dormir, porque eu fico muito cansado de falar, porque isso mexe de alguma forma com a minha experiência de corpo. Agora, o divã, ele te coloca numa posição de um corpo alongado, indefeso, aberto, desprotegido, em relação a um olhar e a uma escuta que escapa, que é, para alguns analisandos, muito, muito dolorosa. Isso é uma experiência comum, assim, de analistas relatarem, de analisandos que se recusam ou que resistem a irem para o divã porque acham que seu corpo vai ficar à mercê. Aliás, isso é interessante pensar, que é uma demanda, diria, que se repete muito em mulheres atendidas por homens
mulheres que foram vítimas de assédio, e é difícil pensar uma mulher no Brasil que não seja de alguma forma vítima de assédio, que coloca elas numa condição de repetição que é muito dolorosa, e que entra em cena. Sim. Não, eu acho que é isso, né? Eu concordo plenamente, né? Eu acho que também pensar que existem muitas psicanálises, né? E com certeza essa psicanálise que considera, né, essa experiência do diva como sim uma experiência corporal é a que eu acredito também, apostaria, né, como interessante assim. E acho que é isso, né? Como produzir esse deslocamento desse próprio dualismo mente-corpo, né? Que eu acho que... Sim, sim. Agora, você percebeu que eu fui cuidadoso em não falar mente-corpo. Não acho que a questão seja essa. Eu acho que a questão mente-corpo é uma questão que a gente pode pensar a partir do seminário 15, as incidências do pensamento cartesiano sobre Freud. Mas, veja, Lacan não está dizendo que Freud seja um cartesiano. Ele está dizendo que se não teria havido Freud, caso não tivesse havido antes Descartes, ou seja, essa incidência de um sujeito moderno cria um resto, e é esse resto que cria o campo freudiano. Eu estou falando de relação entre linguagem e corpo, e essa é uma relação excludente. É isso, obrigada. De nada. Você está controlando aí, Vanessa? Sim, agora a Zildete, ela só tinha pedido aqui. Zildete, você gostaria de falar? Ela escreveu aqui no chat, gostaria de indicação de leitura sobre psicossomáticos na teoria lacaniana. Tá. Você conhece o trabalho do Massimo Recalcati? Ele vai ter um trabalho mais específico sobre anorexia, mas é interessante, acho interessante, é um caminho que eu acho que vale a pena. Eu fico um pouco perdido quando me fazem esse tipo de pergunta, assim, às vezes eu claudico um pouco, porque eu vou lembrar depois. Mas faz o seguinte, me manda uma mensagem e eu vou te mandar um conjuntinho aí de textos que eu acho interessante. Eu quero fazer uma pergunta para eu mesmo. Anteriormente, a Arabella também. Arabella, você está por aí? Ela tinha... Tá. Arabella, você quer falar diretamente com o Thiago? Todos somos, Arabella. Ela tinha mandado uma mensagem. Gostaria de saber onde posso encontrar sobre as emoções serem a forma socializada dos afetos. Emoções serem a forma socializada dos afetos? Eu não sei se a questão é essa. Quando Freud vai falar de emoções, ele está falando talvez de uma espécie de resquício etológico ou natural da experiência econômica intensiva. Aliás, isso é uma questão a se trabalhar, porque Freud distingue mal o conceito de afeto do conceito de emoção. Volto a esse capítulo 3 do texto sobre o inconsciente, no qual Freud vai falar afetos ou emoções inconscientes. Tanto afetos quanto emoções, os afetos ou emoções, ou seja, não tem ali pontos muito nítidos. Eu estou me baseando nessa distinção no texto dos estudos sobre histeria. Nesse texto, sim, Freud, um texto de 1893, que Freud é um pouco mais preciso na distinção entre o que é da ordem do afeto e o que é da ordem da emoção. Ali Freud vai dizer o afeto corresponde aos movimentos da quantidade psíquica no interior do aparelho psíquico. Então, por exemplo,
quando a gente está falando de intensidades que não encontraram experiências de fala, a gente está falando de afeto estrangulado, ou seja, de uma intensidade que não encontrou saída, enquanto que emoções seriam esse conjunto de ações involuntárias que dão vazão à intensidade afetiva. Por exemplo, quando você chora numa experiência clínica, quando você perde o controle do teu riso numa experiência clínica. Então, para Freud, essas emoções, eu não diria que elas sejam a socialização do afeto, mas uma espécie de perda do controle sobre ele, ou seja, uma vazão, mais na ordem da vazão do que necessariamente na ordem da socialização. Agora, quando a gente transporta essa discussão para o campo lacaniano, a gente vai ter que pensar sobre as incidências do campo da linguagem. E aí já não se fala mais em nada que não seja social. Aí não tem mais nada que não seja experiência, digamos, da efetividade do social pensado enquanto campo da linguagem. Aí a gente não pode mais falar de afeto estrito sensu, ou de quantidade psíquica, ou de intensidade, sem referência a como isso se constrói no campo da linguagem. Respondi? A Arabella quer falar mais alguma coisa? Oi, criando coragem para falar, né? Boa noite a todos, boa noite, professor. Tudo bom, Arabella? Tudo bem? A minha pergunta, talvez ela não esteja bem elaborada, porque estou assim recobrando coisas da memória de um vídeo do professor Christian Dunker, que ele mencionou o seu trabalho, que foi inclusive a partir disso que eu conheci o seu nome, desse vídeo dele. E ele falando justamente sobre a questão da angústia, né, dos afetos e das emoções, fazendo essa diferença. E a minha pergunta se dá por conta do que comumente nós chamamos de angústia, mas que sabemos que não é a angústia em si, porque a angústia, por ser algo, um afeto, né, posso dizer, indizível, né, sobre ele, o que nós chamamos de angústia, seria uma forma do simbólico de tentar bodejar o que seria, então, esse afeto que não é possível de ser expresso em palavras. Então, quando eu pergunto sobre essa questão disso que a gente chama de afeto, de ser do campo do social, é nesse sentido mesmo, de pensar sobre como nós simbolizamos essa angústia, que não é a angústia em si, é uma forma de nomear a angústia. Mas quando as pessoas, mesmo no discurso comum, falam assim, mas isso me angustia, eu estou angustiado, ou é uma crise de pânico, são formas de tratar um afeto, mas que em si não é o afeto em si. Estou certa ou equivocada? Então, a questão desses trabalhos que eu tenho com o Christian é de tentar construir um modelo discursivo da concepção de afeto, de não imaginar que o afeto seja essa materialidade que a linguagem poderia fazer mediação. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, estou sofrendo de um ataque de ansiedade, essa ansiedade tem a ver com o meu fenômeno corporal, orgânico, foi algum tipo de produção biológica, e aí a linguagem vai servir para encontrar palavras para dar saída para isso. Não é isso que a gente está propondo como é que a gente pensa a construção desses afetos enquanto fenômenos discursivos, enquanto fenômenos construídos no campo da linguagem, e que nem por isso são menos corpo, mas corpo da sexualidade, corpo do contato com o outro. Então, nesse sentido, eu não faria uma oposição com o social. Foi isso que eu quis dizer. Porque se é da ordem do discursivo, se é da ordem do campo da linguagem, isso é a maneira pela qual nós, que trabalhamos com o pensamento lacaniano, vamos localizar a questão do social. Então, nesse sentido, eu diria, todo afeto é social.
Aliás, o Lacan dá um exemplo lindo nesse texto, ele diz assim, ó, não existe autoanálise, porque todo afeto é endereçado. E quando você fala que todo afeto é endereçado, você está dizendo assim, ó, do ponto de vista da sua estrutura narrativa, ele possui um outro. Se ele possui um outro, ele não pode ser individual. Ele escapa dessa condição, eu diria, de fechamento sobre o psíquico. Respondido, Arabella? Respondido sim, compreendido ainda não. Mas nós temos outros encontros para trabalhar. Eu acho que eu vou falar mais disso da próxima vez. Sim, assim, pensar por essa questão do discursivo, eu acho que realmente é a chave para ficar mais claro. É a questão realmente do discursivo, porque ainda estou separando muito a ideia de que esse afeto ele é algo do sujeito enquanto não simbolizável, e não enquanto no laço social. Pois é, mas aí a gente vai, eu acho que aí a gente toca no coração da discussão com o pensamento milleiano. Que não seja discursivizado não quer dizer que não seja do campo da linguagem. E aí eu ouso até um pouco mais dizer que seja da ordem do real não quer dizer que não seja da ordem do campo da linguagem. Isso é uma discussão que eu tenho, que eu venho de longa data, assim, tentando implicar no pensamento lacaniano. Não sou só eu, tem outros autores que concordam comigo, que é a ideia de que o real faz parte do campo da linguagem, ele não é um fora da linguagem. Aí que deu um nó mesmo, né? Vou te dar um exemplo e depois se você me der o prazer de continuar participando do grupo, a gente pode discutir ele com mais propriedade. Por favor. O furo por onde passa o botão da tua camisa faz parte da tua camisa? Pois é, né? Tá. O que o delimita como furo? Caseado. Se não houvesse ele, seria um furo? Ou que para ele possa ser pensado como furo, vazio, fora, etc., ele necessita dessa experiência, eu diria, estrutural? Não sei responder. Só vou pensar. Tá bom, tá bom. Eu parto do pressuposto de que a experiência do real é uma experiência própria ao campo da linguagem. Seria uma outra forma de perguntar isso, se algum animal não viver na relação entre imaginário e simbólico, ele tem real? O Lacan vai dizer, não, pode ter realidade, é outra história. Sim. Eu pensei pelo lado da cognição na existência do mundo que depende de alguém que fale da existência dele para que ele exista. O Lacan tem teses muito interessantes sobre isso. Por exemplo, no Seminário 2, ele vai falar que cai a bomba atômica e isso só haverá aí morte no campo do simbólico. Uhum. O mundo enquanto mundo é inabordável para nós. Sim. Pode nos reduzir a pó, mas do ponto de vista da natureza, isso não faz a menor diferença. Agora, eu preciso de uma experiência de nomeação para dizer, por exemplo, que a Arabella não está mais entre nós. Você precisa de uma experiência de simbólico para delimitar, por exemplo, uma falta. Sim, então da mesma forma que precisa da experiência do simbólico para poder falar do real. Exato, exato. Sim. Então, assim, uma das expressões comuns para falar desse fora da linguagem, que seria o real, é dizer que ele é muro. Uhum. Mas muro é uma experiência de fronteira, né?
O muro da minha casa faz parte do meu terreno. Ou o Jefferson deu um exemplo maravilhoso. Eu que sou um amante de heavy metal, você tem experiências de silêncio entrecortadas. Elas são muito importantes para a construção musical. Sem a nota eu não tenho silêncio, sem o silêncio eu não tenho a nota. Uhum. Não faz frase. Sim, então, da mesma forma que o simbólico ele é necessário para a compreensão da possibilidade de um real, o real também necessita do simbólico. É nó, né? É nó, é real, simbólico, imaginário. Tipo, não tem concepção mais estruturalista que dizer que o simbólico é o que habita o furo real no imaginário. Não tem como tirar um desses três para conceber os outros. Uhum. Tem um furo real no imaginário de onde advém o simbólico. Então, se tivéssemos um imaginário pleno, não furado pelo real, também não teríamos simbólico. Aí seria o caso das psicoses? Não. Na minha opinião, não. Não, na minha opinião, não. Aí a gente está falando da dimensão da falta no outro. Tá, eu preciso pensar. Ou deixar ser tocado, né? Não, mas volta para a gente colher os efeitos. Sim, sim. Muito obrigada, professor. Nada. Agora o Alberto encarnado em Tiago. Fala outro eu. Não sabia que você tinha proposto esse conceito de engajamento. E aí, no seio do seminário 10, a incidência do simbólico parece que ela é diminuída pela aparição do objeto A, né, que mostra a castração do grande outro. E aí, esse conceito de engajamento não pode falsear uma experiência de que o outro é completo, quando a experiência da angústia está mostrando que o outro é barrado. Mas é justamente porque o outro é barrado que a gente necessita de engajamento. Eu penso isso ao contrário. Se eu não conseguisse implicar essa barra no grande outro, aí não há engajamento possível. Aí eu estou falando de intrusão, aí eu estou falando de uma dimensão da alteridade que me pensa por dentro. Isso é fenômeno da experiência do campo das psicoses. Por isso que eu falei na resposta para a Arabella, quando a gente está nessa discussão a respeito da dimensão da falta no outro, me parece mais a questão da psicose do que a questão de não furo no imaginário. Está fazendo sentido? Tipo assim, por que eu preciso dessa experiência de engajamento no outro? É porque eu tenho nele uma dimensão de falta também. Se eu posso produzir um A barrado, ou seja, se eu posso produzir uma dimensão da falta no outro, significa que isso me constitui também como um objeto possível para o desejo dele. E isso é algo que o Lacan vai implicar como uma dialética do desejo. Não é só que eu tenho uma barra da incidência do campo da linguagem em mim que me divide e da qual decai uma experiência de objeto A. Mas é que eu também suponho que esse outro possa ser barrado e que eu possa ser objeto do seu desejo. Isso fecha uma dialética do reconhecimento. Faz sentido? Sim, faz sentido, sim. Era só para agitar uma discussão no sentido que você cai como objeto, e aí, se você cai como objeto A, essa consistência do grande outro, que supõe uma ideia de engajamento, fica muito evasiva, assim, para se pensar em engajamento, né? Mas aí eu não sei se a gente está entendendo o engajamento da mesma forma, né? Eu estou pensando em engajamento mais próximo desses
endereçamentos forçosos do que, por exemplo, de laços de união. Eu não estou pensando em termos de laços de união. Ah, sim, tem o efeito político do termo, né? Mas... Porque na hora, assim, me remete muito, né? Uma lógica identitária que está no engajamento, né? Isso é complicado. Não estou falando no engajamento no sentido militante, no qual a gente encontra uma verdade, fecha, pactua e etc. Estou falando engajamento no sentido de tipo, isso me toma. Isso é retomar, de certo modo, a origem do termo afeto no pensamento freudiano, que tem mais a ver com afetação, com efeito, do que essa concepção nossa que é mais próxima da afeição ou do sentimento. Entende? Pensar tipo assim, o que me afeta, ou seja, o que me choca, o que me joga, o que me quebra, o que me expõe, o que me afeta. E aí a angústia é o que não engana. O próximo, o Gabriel, tinha se inscrito. Opa, estão me ouvindo bem? Tudo bom, Gabriel? Opa, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês e poder participar aqui ouvindo as lições. Eu tenho uma pergunta, você estava comentando sobre a angústia como um elemento excessivo, né? Eu estava pensando no reverso disso. Se for pensar a experiência de uma falta, né? O contrário desse elemento excessivo, e eu estava pensando no tédio em Kierkegaard, que é aquela coisa, o tédio é o que leva que ele fala que a raiz do mal no mundo é o tédio, né? Deus criou o mundo por tédio, os homens descobriram continentes novos por tédio, as invenções foram feitas através do tédio, né? Por conta do tédio, nesse elemento de imobilidade, né? Será que não existe uma dialética entre tédio e angústia para você fazer o sujeito se mexer, né? Sempre entre a falta e o excesso, mas nunca encontrando a completude, né? Era esse sentido que eu queria te perguntar se existe uma dialética disso, né? Não, achei super interessante. Inclusive, o Lacan comenta essa passagem do Kierkegaard no Seminário 10. A gente pode falar disso depois com um pouco mais de tempo. Eu te diria o seguinte, vamos colocar aí nessa jogada, vamos colocar aí nessa discussão o Deleuze. Por quê? Porque tanto Deleuze quanto Guattari, eles vão, de certo modo, apontar uma diferença fundamental entre Freud e Lacan como uma epistemologia do excesso e uma epistemologia da falta. Aliás, tanto Guattari quanto Deleuze vão optar por essa epistemologia do excesso e achar que Lacan se equivoca na construção dessas, digamos, cidades da falta, como diria o Eduardo Passos. Que essa experiência, que o que move o pensamento freudiano no segundo Deleuze e Guattari é essa ideia de lust, de prazer, de luxúria, de excedente que necessita, que coloca o aparelho psíquico em perigo porque causa dor, porque causa desconforto, porque causa desprazer e porque causa perigo e que, portanto, precisa de construção. Isso é muito próximo das concepções, por exemplo, de rizomização na clínica, quando a gente pensa no campo das produções de subjetividades, para falar dessa clínica específica. Agora, por outro lado, o que o Lacan está falando? O Lacan está falando de uma experiência de um enfrentamento trágico da própria falta, de como essas experiências de rizomização fracassam. Como essas experiências de tipo, olha, produz alguma coisa, não importa o que quer que seja, encontram sempre uma espécie de ritornelo, de retorno a uma experiência de queda,
é uma experiência de fracasso, é uma experiência de tipo, tudo bem, mas isso não resolveu. Isso é muito comum na forma de ataque aos fenômenos da ansiedade na contemporaneidade. Por quê? Porque, sob uma lógica do pensamento neoliberal, a gente acha que ansiedade é falta de produção, né? Então, vai para a academia, aprende a ler, aprende outra língua, aprende a tocar guitarra, faz alguma coisa, produza mais, que isso vai te levar a uma experiência de rebaixamento da ansiedade. E, aliás, eu duvido que alguns de vocês já tenham conseguido ir a um psiquiatra que não tenha recomendado fazer musculação, porque eles realmente acham que a resposta é dar conta dessa produção de um excedente. Agora, o que o Lacan está apontando faça tudo isso, tudo bem, mas uma hora chega a noite. Faça tudo isso, mas uma hora chega o silêncio. Faça tudo isso, mas uma hora você paga o preço de isso ter estrutura de ficção. Entende? Então, o mais interessante dessa experiência, eu diria, de seguir a angústia na experiência clínica, tal como Lacan e Freud nos propõe, de pensar a angústia como um índice da verdade, é você se deparar com a experiência do inconsciente, se deparar com a experiência da divisão, se deparar com uma experiência de não controle, de falta, etc., e fazer alguma coisa disso. Produzir algo, mas não nesse sentido capitalista, neoliberal, de eu tenho que dar um produto, mas no sentido de uma estética do meu próprio vazio, tipo assim, o que eu posso produzir enquanto experiência subjetivante disso. Te respondo, Gabriel? Agora, o Ronivaldo, ele tinha feito uma pergunta aqui no chat. Você quer se pronunciar por aqui? Deixa eu te perguntar, tem mais alguém inscrito depois, Oressa? Não. Aí, depois dessa pergunta, a gente encerra, porque a ideia era ser 1h, 1h30, a gente já está quase avançando. Bom, Diga. O Ronivaldo, ele tinha mandado aqui no chat. A ansiedade pode ser considerada uma angústia na contemporaneidade? Acho que não. Acho que a gente precisa distinguir fenômenos da ordem da ansiedade de fenômenos da ordem da angústia. Eu acho que a gente paga um preço muito alto pela tradução de Freud para o português, que faz o angst virar anxiety e virar ansiedade. Eu acho que a gente está falando de fenômenos diferentes. Acho que, em certa medida, na contemporaneidade, ansiedade virou um espectro, tipo, desde os meus pequenos medos, as minhas pequenas vacilações, as minhas pequenas incertezas, até a angústia, mas eu acho essa indistinção improdutiva do ponto de vista clínico e teórico. Então, por exemplo, se a angústia é um afeto que não engana, e eu entender que toda ansiedade é da ordem da angústia, eu vou ter que seguir toda a pequena ansiedade, considerando que ela vai me levar a essa experiência de divisão do sujeito. Eu acho que não, eu acho que não bate. Seria, por exemplo, estou ansioso com a prova de amanhã. Poxa, mas o ansioso com a prova de amanhã não é a mesma coisa que esse fenômeno que funda, por exemplo, um modelo de neurose, como neurose de angústia, que é pouco em relação a, por exemplo, a dialética com o grande outro, divisão do sujeito, objeto A, etc. Mas eu acho que isso, de certo modo, foi capturado pelo capitalismo no sentido de entender que objeto A é objeto de consumo, é entender objeto A como latusa.
tipo assim, como objetos da possibilidade do consumo e do tamponamento da falta. Então, eu estou me sentindo ansioso porque eu não tenho a prova ainda, mas se eu tiver a prova e tiver a nota tampona a minha experiência de ansiedade, isso pode ser consumido. E eu acho que isso é um grande equívoco. Faz sentido minha resposta? Você queria fazer uma pontuação, Mari, e aí a gente encerra? Seu áudio está desligado? Oi, Tiago, boa noite a todos, tudo bem? É uma correção, Tiago Meire. Ah, desculpa. Não, brincadeira. A gente já conversou por chat várias vezes, mas nunca tinha falado pessoalmente. É verdade, é coisa de brasileiro, né? Põe o nome do filho em estrangeiro, aí não sabe para que lado que vai e ficou abrasileirado Meire. Tiago, é só uma observação rápida. Você estava falando angústia como índice de verdade, né? E aí você falou uma frase que me remeteu assim, imediatamente ao caos que nós estamos vivendo no momento. Você falou assim, produzir algo do meu próprio vazio. E o que eu tenho sentido, né, nesse encontro, vamos dizer assim, um encontro cara a cara com o vazio, nesse momento, né, de quarentena, onde nós tivemos que realmente parar e olharmos para nós. No começo, essa produção estava totalmente capitalista entre todos. Eu posto fazendo ginástica, eu posto lendo, eu posto comendo, eu posto fazendo um pão. E começou assim nas redes sociais, começou uma competição da produção, né? E aí parece-me que esse índice da verdade, da angústia, agora retomou que as pessoas parece que se acalmaram na produção capitalista e estão mesmo em contato com esse vazio. E era só uma observação, se você realmente, você está percebendo isso também ou não? Eu acho que eu fiz a leitura ao contrário, Meire. Você fez ao contrário? Eu acho que eu fiz a leitura ao contrário. É que também, assim, a gente tem que pensar em termos de pandemia que nós temos dois sujeitos produzidos em oposição. A gente tem um sujeito negacionista e a gente tem um sujeito... Como é que eu chamaria? Isolacionista. Para dizer o mínimo, assim, a gente tem que pensar que tem duas subjetividades aí completamente diferentes. Tanto que esses dias me pediram uma entrevista numa rádio e eu falei assim, eu não sei para quem que eu estou falando, porque se eu estou falando para alguém que respeita o isolamento, eu tenho que lidar, de repente, com uma pessoa que está muito angustiada ou muito ansiosa, e talvez eu tenha que trabalhar com o aplacamento desse afeto. Agora, se eu estou falando com um cara que está no bar, no churrasco, na balada, no futebol, etc., talvez eu tenha que assustá-lo. Então, eu não sei com quem eu estou falando. Mas, assim, considerando que a gente está falando com pessoas que fizeram isolamento e que viveram experiências de angústia, eu acho que a angústia, no princípio, foi muito maior. Eu acho que a angústia, no princípio, foi uma espécie de inclusão de um inimigo ou de um perigo sem contorno. Então, assim, pessoas que ficaram, 40 dias completamente encerradas em casa e com medo dos sintomas. Ou seja, pessoas que imaginaram, por exemplo, que o vírus está em todos os lugares porque ele não tem limite. Então, isso soou a uma experiência psicotizante, que é a de um grande outro não barrado, de uma impossibilidade de separação nesse processo de alienação. Isso vai afetar todos vão pegar, todos vão morrer, etc. Até estou lembrando de um amigo que escreveu um documento na universidade dizendo assim, vamos cancelar o semestre porque todos morreremos, encontraremos o final, então vamos aproveitar o resto da vida.
E a gente falou assim, não, calma, menos, não é para tanto. Como para os extremos, né, Tiago? Assim, houve os extremos, né? Sim, sim. Então, assim, eu fiquei muito preocupado no começo com essas experiências de angústia que foram do tipo, paralisia total do ponto de vista da subjetividade, porque um grande outro bateu a porta sem limites. Entende? E essas pessoas agora começaram a construir, digamos, estruturas de ficção que deram mecanismos de defesa. Por exemplo, assim, eu tenho um contato com o outro que é permitido via rede social, via chat. Tipo assim, eu abri uma janela, eu permiti a entrada via iFood, via... tudo, se for o carteiro, pode. Então, não posso ir no mercado, mas Mercado Livre está ok. Não posso ir no shopping, mas tudo bem, Amazon. Esse tipo de reordenação da estrutura da ficção também reestruturou a realidade. E aí a gente começa a falar de pessoas que estão dizendo, ok, se durar mais 5 anos, ou a vida toda. Isso é particularmente interessante com crianças. A gente fez uma live esses dias com uma amiga que é da área da comportamental e me convidou e eu fui super faceiro para participar, que ela falou assim, eu falei para minha filha, quando isso terminar, a gente vai na casa da minha avó, e a filha respondeu, não, filho, mãe, isso não vai terminar, vai ser assim para sempre, e tá tudo bem. Ou seja, cria-se uma nova estrutura de ficção que a gente vai chamar carinhosamente de realidade. Encerramos, gente? Obrigado, Thiago, obrigado. Nada, eu que agradeço a pergunta. Tiago, posso te dar um recadinho? Pode, deve. Tá, a gente do Lapel, a gente quer agradecer todos os elogios que vocês mandaram nas últimas caixinhas de perguntas, e a gente vai abrir uma agora novamente, todos os encontros a gente vai abrir. Mandem sugestões para o grupo, mandem suas dúvidas, mandem as considerações que vocês querem fazer, tá bom? Só isso. Obrigada. Vamos aproveitar os últimos minutinhos, eu queria que o pessoal do Lapel desse um oi, para a gente mostrar a cara. Eu sou tão feliz de ter a oportunidade de trabalhar com vocês, então minha forma de agradecimento é reconhecimento. Fala aí, gente. Estou vendo alguns aqui, Mariana, Vanessa, Pedro, Lucas, Pedro Braga, Pedro Cunha, quem mais que está aí? A Ângela despencou a internet dela, mas ela estava por aqui também. A Carol. Marcelo! Alberto! Marcelo está em Floripa há alguns anos, mas é da nossa casa, da história desse grupo, né, meu querido? Com certeza. Com certeza, muito bom estar de volta. Vai ficar gravado no YouTube, alguém perguntou agora, fica disponível, está lá no canal, Freudflix. Gente, é isso. Muito, muito obrigado. E aqui, sem ser na próxima terça, na outra, a gente se encontra de novo. Abraço.